Olá, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. E queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, bem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Deus te abençoe pelo carinho da sua audiência. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024 com a temática A Carreira que nos está proposta, caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E o nosso desejo é que você que está sendo alcançado com essa programação seja abençoado, edificado, principalmente você, professor, superintendente, que vai preparar a sua aula nesse domingo, que use esse conteúdo como também um material de apoio para a preparação desta lição. Nós estudamos na aula passada a lição de número 7, onde tratamos sobre o perigo da murmuração. E aí, senhores comentaristas, foi muito top esse ponto, viu? Porque nós falamos ali, explicamos o sentido da palavra murmurar na Bíblia, mostramos que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida, no caso da nação que saiu do Egito, aquela nação que estava escrava, caminhou 40 anos no deserto, mas não entrou na terra prometida por causa da murmuração. E também explicamos que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. No caso aqui, Canaã celestial é uma palavra simbólica, porque a Canaã que os israelitas estavam indo, eles teriam que conquistar a terra. A nossa Canaã celestial e espiritual já foi conquistada na cruz. Então a gente só vai tomar posse dela no sentido de perseverar aqui para chegar lá. Ela já está conquistada. E a lição de número 8, que é a de hoje, nós vamos trabalhar confessando e abandonando o pecado. E para isso a presença de dois ilustres companheiros aqui, companheiros que sempre estão comentando. Pastor Ismael, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Evalcir, paz do Senhor, Deusito Ala, e a você também, telespectador. Glória a Deus. E também pastor Ala Batista, pastor Ismael, que está dirigindo a congregação do Jardim Que Sonho, está ali ativo naquela congregação também, é um parceiro aqui no Tempo Sede, Tem atividades aqui, principalmente no culto, nos cultos da tarde, aí sempre responsável e ativo, Pastor Ala Batista, que é o coordenador do Departamento da Família do nosso campo. Paz do Senhor, companheiro. Pastor Evalcir, pastor Ismael, paz do Senhor, querido professor, que Deus em Cristo continue te abençoando. E vamos, pastor, mais um comentário de revista de Escola Dominical. Glória a Deus, Lição de número 8, confessando e abandonando o pecado, Um tema muito pertinente para os dias atuais, Para nós, e eu analisando o conteúdo, estudando e aprofundando aqui, a gente fica maravilhado com a inspiração que Deus deu ao comentarista pastor Osiel, através da ação do Espírito Santo da palavra para nos trazer um conteúdo tão rico desse. E a gente espera que você que nos assiste através da TV Mão Amiga, através do nosso canal no YouTube também. Aliás, no canal no YouTube você pode acessar os vídeos anteriores, Tem vários vídeos lá que você pode usar aí até como base de preparação de um sermão, de uma mensagem. Está à disposição lá, Escola Bíblica Dominical, SJP, no YouTube. Pois bem, lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Pastor Ismael, a leitura do texto áureo, por favor. Texto áureo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Pastor Evalcir. A verdade prática nos diz assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Os objetivos da lição, pastor Ala Batista, leia para nós. Objetivos da lição, nós temos como costume 3. Compreender o que significa a confissão de pecado. 2. Mostrar o perigo do pecado não confessado. 3. Compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. Salmos de número 51, versos do 1 ao 12, e primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos do 8 ao 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões.
segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Muito bem, após a leitura bíblica, vamos já para o conteúdo da lição e os comentários, né? Então, lembrando que nós estamos com a lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Pensando hoje nessa temática, a gente pode começar pensando na motivação da nossa lição. Muitos atualmente não acreditam em certo e errado, né? O pecado passou a ser relativizado, mas a gente vai ver na lição de hoje que ele não pode ser relativizado, pois nosso conceito de errar o alvo, ele está firmado nas Sagradas Escrituras. Pecar é errar o alvo, assim se define. A gente vai trabalhar essa definição logo mais, já no primeiro ponto, mas esse conceito não pode ser abandonado, não tem relativismo com relação ao pecado. Já dissemos uma lição anterior que não existe tamanho de pecado, mas hoje a gente vai ver que existe consequência para os pecados, né? Então é isso que vai diferir bastante dessa realidade, né? Olha que interessante a introdução, né? A orientação bíblica, na segunda parte da introdução, é que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado. Eu destaquei isso aqui, ele tem que ser confessado e abandonado, com a evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. E aí a gente vai para a leitura que nós fizemos bíblica em classe, 1 João 1,19, 1,9, melhor dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Salmo 32,5 também destaco aqui, quando o salmista vai dizer, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, olha que interessante, então não há como relativizar isso. Confessa e deixa, que é o textual, e a gente vai trabalhar ele logo mais, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas é confessar, é deixar e arrepender, né? Abandonar a palavra, não deixar o abandonar, é abandonar mesmo, né? Então, pensando nessa temática, o primeiro ponto nosso traz a confissão de pecado. Eu já quero ir com o pastor Alan, que nós vamos pensar primeiro no conceito de definição. A confissão de pecado, a definição, né, do confessar, não é a definição do pecado. Pecado é errar o alvo, né? Mas que é a palavra-chave que vai nortear toda essa lição, que é a confissão. Então eu deixo contigo a definição. Queridos irmãos em Cristo, querido professor, a todos que nos acompanham, eu quero contribuir um pouco aqui nessa introdução e nesse início que estamos, pois eu acredito ser de muita valia, querido professor, irmãos que nos acompanham. Claro, nós temos a Bíblia Sagrada como o nosso balizador, a nossa base, a nossa estrutura de fé. Para esta lição,
dentro de um mundo de tantas inversões de valores e de ensinamentos, em que os egos humanos conduzem muitas pessoas aos seus próprios caminhos e seus próprios pensamentos, é muito importante resgatarmos um entendimento sobre o que é a igreja, o tribunal que a igreja tem e que ela exerce na vida dos membros da igreja, porque a igreja ela é organismo e ela é organização. Então, dentro deste princípio, é muito importante tratar desta questão, porque nós vamos ver durante a lição que nós vamos de encontro a muitas teorias contrárias que têm vindo sobre essas questões. Pecado é um mal que o homem ele pode cometer, isso está inerente à sua própria vida, não precisa confessar e nem dialogar com ninguém. O mal é coisa da mente do ser humano. E isso tem relativizado, lamentavelmente, muitas pessoas e infiltrando-se na mentalidade de pessoas até que frequentam a própria igreja. Porém, trataremos dessa lição e dessas definições com um cuidado, a fim de que todos nós entendamos que o pecado ele afetou toda a raça humana. E o pecado, como já bem colocado, é errar o alvo, fazer o que não agrada a Deus, fazer aquilo que está contrário às Sagradas Escrituras, fazer aquilo que fere sua vida moral, sua vida espiritual, sua vida familiar e social. Então, dentro dessa definição, o termo usado hebraico, yadá, vai trazer essa definição, que é atirar, que é lançar. E essa palavra tem a sua raiz, o seu significado, estender as mãos. E é interessante que o comentarista ele acrescenta aqui para nós que isso aparece 900 vezes lá no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber e reconhecer. Puxa, eu errei, eu pequei, eu cometi um ato que me trazem prejuízos a mim e aos outros. Porém, o reconhecimento é uma palavra-chave, pastor Evalci, pastor Ismael, para a vida de todos nós. Só procura ajuda quem reconhece que precisa. Só vai em busca de solução quem entende que está em perigo e quem entende que tem a necessidade. E é este o sentido dessa definição, reconhecer. Essa palavra no Antigo Testamento, no seu contexto de confissão de pecado, ao qual a referência o salmista já falou aqui, o pastor Evalci, no Salmo 32 e verso 5, ele expressa: eu confessei meus pecados, eu vou confessar os meus pecados a ti, Senhor. Então, essa é uma necessidade de reconhecimento que o cristão que nasceu de novo, que trilha um novo caminho, que tem a Bíblia Sagrada como seu mapa norteador, que conhece o que ele deve e o que não deve fazer, e tem a sua mente viva e avivada pelo Espírito, ele tem a capacidade de, quando errar, reconhecer que errou e procurar fazer o que precisa ser feito, que é justamente lançar fora, reconhecer. Essa é a aplicação. O comentarista continua falando sobre a palavra, agora já no Logos, dentro do Novo Testamento, que aparece 25 vezes, Mateus 7, 23, Romanos, Paulo falando à igreja lá, escrevendo 10, 9, 10, Tiago 5, 16. E esse verbo grego que importa, confessar, exomologeo, que significa professar. Agora, só professa, só reconhece aquele que entende que errou. E para entender, precisa ter a mente esclarecida e submissa à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, pastor. Muito importante submeter ao crivo da palavra, né? Então, essa é o primeiro, é a base, né? Sim. Tem que entender e me submeter. Pastor Ismael, definido, né? A palavra.
Pensar agora na confissão bíblica de pecado, né? A gente olha para aquela parábola que está até sugerida aqui, Lucas 18, 9 a 14, que é a parábola do fariseu e do publicano, né? E essa parábola, ela retrata muito, né, o que é uma pessoa convertida, que reconhece o seu pecado, e o que é uma pessoa convencida, né? Convencida. Que está convencida, né? Ali o fariseu na sua forma, e Jesus ele chama a atenção em relação a isso, e o publicano. Mas a confissão bíblica de pecado, né? Sobre esse tema, esse segundo subponto, eu gostaria que você comentasse sobre ele. Muito bem, pastor Valcir, pastor Alan. Interessante pensar na mesma linha de pensamento do pastor Alan, quando nós olhamos aqui a questão da confissão, né? Precisamos também, professor, aluno, telespectador, ter o entendimento, né, de reconhecer e fazer a confissão, porque o perdão vai depender desse ato. Está proposto aqui na lição. Mas o que eu quero também pensar, e uma vez uma pessoa me fez uma pergunta, eu achei interessante. O inimigo vai parar de me perturbar? Foi essa a palavra. E eu respondi não, né? A Bíblia Sagrada traz-nos uma informação que ele está ao nosso derredor, trabalhando, né, para fazer com que nós construamos a nossa vida com Cristo. Mas olhando nessa questão de pecado, é interessante nós pensarmos também, e eu faço ao pastor Valcir uma pergunta, quem não peca? É verdade. Todos nós, né, estamos sujeitos a pecar. Interessante que dentro da nossa questão de fé, quando nós ceiamos, né, o texto bíblico da ceia, ele diz assim, ó, examine-se, pois o homem a si mesmo. É o momento que o Senhor faz com que nós nos examinamos. Mas por quê? Porque estamos sujeitos a pecar. Agora, a questão é reconhecer e confessar. E pasme, pastor Valcir, muitas das vezes a gente reconhece, né? E parece assim que vem alguma coisa assim, ah, não, mas para que confessar? Para que confessar? Será que há realmente esta necessidade? E aí eu termino essa fala dizendo, o perdão vai depender dessa confissão. Neemias, ele, né, aproveitando esse texto, né, Neemias no capítulo 1, verso 6, ele faz aquela oração, né, de contrição, confessando diante de Deus, e na última parte do versículo ele vai dizer assim, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, dos quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias não estava com essa dívida, né? Mas ele se coloca junto, né? Ele reconhece, né, que aqui é um caso nacional, né? Um problema, não é um problema individual, né? Isso. Mas ele poderia colocar na oração assim, os quais cometeram contra ti. A casa de meu pai pecou contra ti. Mas é assim, a pessoa ele quando assume, né, essa palavra que estava procurando, a pessoa assumir mesmo, né? Eu errei. Era um costume dos profetas, né? Daniel também fez isso. A casa dos meus pais pecaram. Eles não pecaram, nem ele, nem os companheiros dele da Babilônia. Mas eles reconhecem que o pecado veio à nação e as consequências veio, né? Então precisava da confissão, né? Da do reconhecimento. Então é interessante. Ponto 3 vai falar do símbolo da confissão do pecado. E é muito interessante olhar para isso aqui. Nós vamos trabalhar junto esse ponto aqui, porque o ponto começa assim, ó, esse terceiro subponto. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos. Reconhecer, que aí é o texto de Provérbios 28:13, né? Que é o texto áureo nosso. Sim. O que confessa e deixa, Alcança a misericórdia. Olha que coisa linda, né? Então, confessar e deixar, porque o que não confessa, aquele que encobre, nunca prospera, está claro no texto. Pastor Ismael, nós vamos com o texto áureo contigo aqui, tá? Pensar nisso daí novamente, esse símbolo, e você está diretamente ligado a uma congregação, pastoreando lá. Como é que está hoje o nível dos membros, assim, olhando, fugindo até um pouco daqui, eu fiz essa observação aqui. As pessoas têm procurado, porque nós vamos entrar nisso daqui a pouco, sobre essa verbalização, e eu vou contigo daí, que é uma área de atuação tua também. As pessoas te procuram lá,
para confessar, como que funciona? Confesso e deixo mesmo? Alguns estão segurando ainda, estão contando pela metade, como é que está? Então, pastor Valci, aí que está o segredo. A própria lição nos dá uma informação interessante, até comentado pelo pastor Valci. A sua natureza pecaminosa. Quando nós falamos de pecado, no sentido de desobediência, nós estamos trabalhando com a nossa natureza. Então, pastor Evalcir, eu penso que é difícil chegar se não haver uma ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, né, o homem do pecado. Então, muitas das vezes, eu acho interessante que o pastor Alan entrou e comentou aqui no início, né? Mas precisamos entender que uma vez nós confessando o nosso pecado original, que é aquele momento em que nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador, dá de entender, parece que o pecado resolveu tudo ali, né? Ou seja, como aquele linguajar que diz, né, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Uma vez levantei a mão, pedi o meu perdão dos meus pecados, estou perdoado para sempre. Mas eu penso, pastor Evalcir, que todos os dias, né? Ou seja, é no trânsito, é no trabalho, é no pensamento, é no linguajar, é numa fala, nós estamos no momento em falha. Voltando à sua pergunta, louvamos a Deus que quando há essa questão e esse ponto, né, de pessoas vir até a pessoa confessar, conversar, é claro, nós tivemos isso na congregação, e eu creio que não só na congregação que eu estou, mas em outras também, e eu vejo isso como uma ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo dizendo, eu estou com você. Agora, precisa haver uma mudança. Tem que haver, né? Tem que haver. Tem que mudar. Está falando de símbolo de confissão, né? E o símbolo é arrependimento sincero, é a confissão, né, que está aqui. O ato sincero e humilde, ele coloca aqui. Olha, pastor Alan, vamos lá. Até eu vasculhei aqui, o Tiago 5,16, eu volto nele aqui. Tá? Eu tenho ele aqui, eu pus ele aqui. Tá em algum lugar, né? Mas eu tenho o Tiago 5,16 aqui, ó. Portanto, eu estou usando sempre aqui, para você que nos assiste, a versão Nova Almeida atualizada, tá? A NAA, tá? Então, para você se identificar com relação à forma do texto. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a oração pode muito em seus efeitos, né? O fato, às vezes a pessoa fala assim, e é claro, a gente está olhando para o texto aqui, eu tenho que primeiro me arrepender e confessar a Deus. Mas o fato de verbalizar, que você trabalha nessa área, psicologia, atende na clínica, o fato de eu falar, procurar alguém de confiança, um líder, uma pessoa que possa realmente me inspira. Eu tenho pessoas assim que eu posso sentar e conversar abertamente e abrir meu coração, isso é necessário. Então, isso é terapêutico, né? Primeiro, eu acredito assim, com segurança, sempre pensando nessa temática, né? Não ir lá no Facebook expor, né? Não colocar em redes sociais ou a pessoas não confiáveis que às vezes promete que não vai contar. Não é essa a ideia, não é isso que nós estamos falando aqui. Estou dizendo aquele líder, como nós temos pela bondade de Deus aqui, nossa sede, nosso pastor presidente, que a gente pode estar sentando com ele, conversando, buscando orientação. Mas assim, eu gostaria que tu entrasse nessa área, né, da questão terapêutica. A pessoa, quando ela fala, ela encontra, o próprio cérebro dela ajuda ela a como que se diz, a encontrar soluções. Não sei se eu estou pelo caminho, como que nos ajude aí. Vamos lá, queridos. Vamos por partes, então. Vamos por partes. Nesse tocante aqui, pastor, esse versículo do apóstolo Tiago, ele é muito interessante que a gente aborde e traga algumas explicações, porque às vezes as pessoas desvirtuam para caminhos essa questão de confissões e procura se curar sozinho ou trazer suas próprias soluções. Eu falei no início que a gente precisa entender que a igreja é organismo e organização. Enquanto organismo, a igreja ela é o ser espiritual que cuida, que trata de todas as coisas. E na organização ela tem as suas lideranças. Se nós observarmos quando o Senhor Jesus curou os 10 leprosos, ele mandou que eles fossem se apresentar ao sacerdote. Então, o que acontece? Isso faz parte da organização que se chama igreja.
Eu estou pontuando isso, caro professor, porque eu já encontrei, por muitos lugares por onde já andei, pessoas que acham assim: ah, eu pequei, eu cometi meu pecado, e eu conversei com o meu amigo lá do trabalho, que também é um crente de outra cidade, de outra igreja, e só em conversar com ele eu já estou resolvido. Lembre-se que a igreja ela exerce um papel de organização, e dentro dessa organização ela tem as autoridades que tratam e que cuidam administrativamente nesses âmbitos espirituais para tratar dessas questões do pecado que necessita ser confessado, ok? É muito importante também, caro professor, você ensinar seus alunos que esses tipos de assuntos, como já bem frisado aqui, não se deve estar comentando com todo tipo de pessoas. Veja quem é o seu líder espiritual, o seu pastor, uma pessoa de confiança. Porque às vezes existem pessoas que vai procurar, tudo hoje se procura na internet, tudo. Até um mecânico, encontrei ele meio chateado, ele colocou um banner na oficina dele: se você quer soluções pela internet, não procure uma oficina presencial. Vá pela internet e se resolva. Porque as pessoas chegam muito e dizem: não, eu vi na internet que era isso, eu vi na internet que era assim. Não é a internet que trata da sua vida espiritual. O que trata da sua vida espiritual é a palavra de Deus. E você tem pastor para isso, para cuidar da sua vida espiritualmente. Mas sim, quando a Bíblia Sagrada fala sobre isto, está repleta. Mateus capítulo 3, versículo 6, fala que as pessoas que se batizavam no rio confessavam seus pecados. O apóstolo Tiago, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres em Deus que ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O sábio Salomão deixa no textuário, está aí, que aquele que encobre não prospera. E eu encontro muitas pessoas que sofrem porque querem encobrir, que sofrem porque não assumem a responsabilidade dos erros. E realmente a Bíblia se aplica, elas não prosperam. Elas vivem uma vida de insatisfações, vivem uma vida atrofiada por nunca querer reconhecer e assumir a sua verdadeira culpa. Então, sim, quando nós procuramos a pessoa certa, o líder espiritual que vai saber tratar da nossa vida e que a gente abre a boca, confessa, é terapêutico, é libertador, é aliviador. Então eu aconselho você, pastor, a orientar os seus alunos, professor de escola dominical, a encorajá-los, porque o inimigo é muito astuto. O inimigo faz de tudo para você pecar. Cega seu entendimento e sua visão. E quando você peca, ele mesmo quer trazer vergonha para você não querer confessar o pecado cometido. E por outro lado, em uma época de egos humanos, as pessoas batem no peito e dizem: eu sou dono da minha vida eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Você não é dono da sua vida. Se você quiser ser, tudo bem, você se constitui afastado de Cristo. Mas quem entrega a vida a Cristo e entende que precisa de tratamento espiritual, na hora que comete um erro, tem também em Cristo restauração, tem também em Cristo conserto, mas o caminho é essa confissão. E quem precisa de ajuda e busca ajuda, sabe como é aliviador e libertador, pastor, quando se pratica essa confissão, quando se busca ajuda espiritual. É interessante porque no aconselhamento pastoral, tanto a gente aprende em sala isso, né, as matérias, quando você está aconselhando alguém, 90% você ouve, 5%, se possível, fala, e 90%, 5% fala e 5% ora e está tudo resolvido, né? Então, assim, é a experiência de que é libertador. E a gente, pensando nisso, a sinopse, que é aquele relato breve da lição, né, ou a forma resumida, diz assim: o ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão.
Fazendo isso, nós entramos no ponto 2, que é o perigo do pecado não confessado. E aí eu volto porque o pastor Ismael citou que faz parte da leitura do textuário, 1 João 1, 8, 9 e 10, né? E se nós todos pecamos, todos temos pecado. E está claro lá, se dissermos que não temos nenhum pecado, mentimos a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados. Quer dizer, o perigo do pecado não confessado. E hoje vai ser muito frisado o textuário, porque o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Conhecimento de causa de vivenciar com pessoas assim, de ver que a pessoa tem tudo para prosperar, para ser feliz, para usufruir do melhor de Deus nessa terra e na eternidade, e está aí, como usa um termo aí, uma pregadora, igual pneu careca em lama. Patina, roda e não sai do lugar. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, o perigo do pecado não confessado. Nós vamos olhar em duas esferas aqui do Antiga Aliança. A primeira é pensar em Gênesis 3:8, que eu vou voltar contigo, pastor Aula, depois no subponto 3 eu vou com o pastor Ismael. Mas pensar no Gênesis 3:8, que quando Adão e Eva ouvem a voz de Deus, que andavam no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, está no texto lá, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim, né? É muito interessante de pensar isso. E depois nós vamos para a segunda parte, que vai tratar do caso de Davi com Batseba, né? E pensar ali na restauração. Mas o que eu trago aqui antes da pergunta, tempo não é um fator que apaga pecado. Não adianta eu colocar debaixo do tapete. Uma hora ele será cobrado e ele será evidenciado, né? Então, isso é muito importante da gente frisar em sala de aula para que as pessoas entendam que a gente já falou aqui, é saudável, é bom confessar. Existirá consequência, a gente vai ver aqui nesses pontos que a consequência existe, porque, como eu disse no início, não há tamanho, mas há consequência por aquilo que é praticado. Então, pastor Aula, eu vou contigo. Primeiro pensando nas consequências do pecado de Adão e Eva. Eu deixo com você. Esse pecado nos traz a essa realidade que vivemos hoje, né? Porque foi lá os pecados onde iniciou-se tudo. E é interessante observar, estamos tratando sobre pecados. E muitas vezes, quando falamos sobre pecados, na mentalidade da maioria das pessoas, vem logo aquilo: prostituição, adultério. E as pessoas pensam apenas, muitas vezes, que apenas isto é pecado. E olha que não. Existem muitos pecados na esfera social, nas relações sociais, não é? A mentira é pecado, o engano é pecado, o ciúme é pecado, a inveja é pecado. As obras da carne, que já estudamos em lições anteriores, todas elas, em sua prática, se constituem pecados. Dentro do pecado da desobediência que veio à vida de Adão e Eva, ao qual toda a raça humana se tornou, né, descendentes e pecadores, nós observamos que eles receberam de Deus as orientações devidas. E é justamente isso. Vamos analisar bem com detalhe nessa questão, professor. Deus criou todas as coisas, Deus estabelece todas as coisas, orienta todas as coisas, traz a Adão, não é? Dar a ele a capacidade da organização, da administração. De Adão, cria Eva, constitui ali uma instituição chamada família e dar as orientações. Vivam aqui, frutifiquem, tomem conta, administrem. Agora eu quero uma coisa de vocês: não toquem neste fruto. E justamente aonde Deus disse que não tocasse, diz o texto sagrado que o inimigo das nossas vidas, se apoderando e se aprimorando da serpente, que era muito astuta, iniciou-se diálogos juntamente a Eva, e ali foi colocando-se dúvidas na mentalidade da mulher. E aqui nós aprendemos algumas coisas. É muito importante
sabermos com quem andamos e com quem conversamos, a fim de que você não seja enganado por conteúdos que até parecem certos, mas só têm a aparência de certos, mas que a intenção deles é levar você para desobedecer a Deus. É isto que acontece com Eva, é isto que traz o primeiro pecado na vida deste casal. Nós observamos isto aqui, o inimigo coloca a dúvida na mentalidade da mulher, e aqui é uma época em que nós estamos vivendo, com muitas pessoas vivendo em dúvidas dentro da própria igreja, pessoas que têm muitas vezes outras teorias que são contrárias à Bíblia Sagrada, e estão lendo e mergulham em livros filosóficos e de tantas outras raízes que são contrários à Bíblia Sagrada. E aí começam a se alimentar e a ouvir muitas coisas que trazem dúvidas e que são contrárias à palavra de Deus. E isso foi o pecado original lá, que veio, a raça humana. E quando nós observamos, é interessante entender isso, que o pecado tem suas consequências. Eva comeu, Adão experimentou, ambos viram, caíram-se, abriram-se os olhos, viram que estavam nus, e eles foram tentar se esconder, pegando folhas para cobrirem sua nudez. E veja como o pecado ele oferece soluções que não são soluções efetivas, porque as folhas se secariam. E ao se secar, não se sustentariam cobrindo a nudez. Então, o pecado, ele encontra quem o praticou. Aquele negócio de se pensar, o tempo apaga, o tempo resolve. Não, o tempo potencializa. O tempo piora. Então, no ato do erro, eles procuraram soluções que seriam temporárias e foram querer se esconder. Olha que coisa interessante. Quem pratica o pecado vive uma vida de esconderijos, se escondendo de um, se escondendo de outro. Não tem mais segurança. E quando Deus tinha o costume de aparecer todo entardecer, virar de tarde, para ter o diálogo, Deus já tinha visto tudo, mas Deus precisava, pastor Evalci, pastor Ismael e professor, aplicar isso na vida do casal. A Bíblia diz que a voz de Deus soa: Adão, Adão, aonde estás? E o texto revela que Adão abre a boca e diz: Deus, eu ouvi tua voz e me escondi, temi. Era importante esse tratamento terapêutico de Deus e restaurador na vida do homem. O homem precisava confessar. Então veja que a prática de confessar pecado está lá desde o jardim da antiga aliança, como no Novo Testamento também. Então pecados encobertos trazem prejuízos. Por que tu se escondeste, Adão? Senhor, porque eu estava nu. E quem te mostrou que estava nu? Deus vai entrando para tratar a ferida até onde ela está, a raiz dela. E é necessário esse tratamento. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, ela pegou daquele fruto. Eva, e como foi isso? Não, a serpente, Senhor. Então veja, Deus precisou entrar em todas as instâncias para que eles entendessem por eles mesmos que era necessário abrir a boca, confessar e pôr para fora, para alcançar a misericórdia de Deus. No entanto, é importante observar, querido professor, que todo pecado, todo erro, ele tem suas consequências, não é? E muitas pessoas, às vezes, também não entendem isso. Nós vamos ver aqui nos pecados, na sequência, de como pessoas tiveram consequências pelas suas atitudes. Geazi, por pecar, não obedecendo o profeta de Deus, foi lá, desobedeceu, pegando os presentes que não deveriam, atraiu lepra para a sua vida. O rei Uzias, ele foi querer fazer algo que não deveria fazer, que era oferecer sacrifício, tocar das coisas que competiam os sacerdotes, e ele atraiu lepra para si. Então,
existe perdão, mas existem pecados que têm consequências. E uma das consequências do pecado de Adão e Eva é o afastamento da humanidade de Deus. E Deus precisou tratar disso, trazendo, diz o texto sagrado, folhas seriam algo passageiro. Peraí, a Bíblia diz que Deus sacrificou um animal e pegou do couro dele e fez uma roupa que seria permanente e duradoura. Aquilo já apontava para Cristo, que se sacrificaria por nós para nos resgatar do pecado. E é interessante olhar também, até está na lição aqui, que essas consequências trágicas desse pecado teve alteração da condição física de ambos, transição na natureza de imortal para mortal, e também diversas tensões no gênero humano e na natureza, né? Então, olha que consequência trágica, né? E Romanos 3:23 vai dizer que por causa disso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Mas graças a Deus, né? O escape. Temos um escape. Então a gente olha para o pecado, né, dos nossos pais, do tronco, né, Adão e Eva, mas agora a gente vai olhar para o pecado de Davi, né? E a gente vai observar aqui, e o caso aqui da tratativa é o caso que envolve personagens como Davi, Batseba, que era a esposa de Urias, né? E também um profeta mesmo, né, que teve coragem de confrontar, que é Natan. Mas eu vou deixar contigo, pastor Ismael, depois a gente entra em alguns comentários também, mas sobre as consequências que a gente está falando aqui do perigo do pecado não confessado, daquele pecado que a pessoa, ele não quer contar, ele esconde. E o caso de Adão e Eva, então, ficou claro, mas Davi também tentou esconder um pecado. Sim. Interessante, eu quero pensar nessa proposta aqui e usar o que o salmista, né, 32, ele comenta sobre o silêncio, né? Então, muito cuidado com o silêncio, porque esse silêncio, muitas das vezes, vem um pensamento que ele vai resolver, como aqui já foi dito, mas na verdade ele não vai resolver. O silêncio, né, não confessado o seu pecado, Davi enfraqueceu. Guarda esta palavra também, enfraquecer. Muitas das vezes tem aquele ditado muito popular, né? Não dá nada. Outro dia eu resolvo, é a mesma coisa do perdão, né? Se eu sentir, eu peço perdão, né? Mas o perdão não é um sentimento, o perdão é um mandamento, né? É o contrário, né? Então, ou seja, quando eu sentir, e a gente depara muito, pastor Valcir, com essa situação. Olha, quando eu sentir, eu vou lá pedir perdão. E eu quero aqui trazer, pastor Valcir, me permita, um conhecido meu que dá a oportunidade de fazer esse comentário, teve uma desavença com uma pessoa. E isso lhe causou, e ele entrou e mergulhou nesse silêncio, e eu conheci ele. E depois, quando o Espírito Santo convenceu ele, ele confessou, conversou, se reataram, a vida dele mudou, mas foi algo assim impressionante, só quem conhece, pastor, consegue ver o que era antes e o que era depois, foi notório. Então eu me preocupo muito, e também quero que você, né, claro, professor, aluno, pense, será que não tem alguma coisa acontecendo e nós estamos sendo levados por este silêncio? E este silêncio vai nos enfraquecer. Sempre eu volto aqui a repetir, no momento da ceia, nós sempre frisamos o texto, quando Paulo disse, cuidado, há entre vocês muitos que dormem, né? Há entre vocês muitos mortos. Eu sempre pensava, quando eu era adolescente, quando eu comentava esse texto, eu olhava assim para um lado, mas não tem ninguém dormindo. Olhava para o outro, não tem ninguém morto. Parecia que esse texto não encaixava. É claro que eu estou dizendo isso no período em que eu não conhecia muito a palavra, né? Bem na adolescência. Mas hoje não, hoje a gente vê isso, então nós temos que ter esse cuidado de não mergulhar nesse silêncio, e esse silêncio nos trazer um enfraquecimento espiritual. E é perigoso, né? E é interessante de olhar para Davi devia estar na guerra, né, primeiro. O rei não era para estar em casa. Né? Enquanto a arca, ainda mais a arca estando lá. Ele tinha que estar lá, mas ele estava lá no seu Facebook, né? Dedão lá, né, nas redes sociais, de repente ali na rede social apareceu, né? Claro, simbólico, né? Uma comparação, mas apareceu alguém. Se você pegar, você que nos assiste, capítulo, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, 12, 13, vai relatar esse episódio, né? E é interessante, eu destaquei um texto aqui, porque no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, o versículo 12 e o 13, que diz assim, Davi disse a Urias, fique ainda hoje e amanhã eu te mandarei de volta. Ele queria que Urias
fosse para casa e se deitasse com sua mulher. Eurias ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, Davi o convidou para comer, beber com ele, bebedou, e à tarde Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos do seu senhor, e não foi para casa. Tamanha era a fidelidade daquele homem ao seu senhor, né? Mas assim, olhando para isso, vendo a situação, Davi ele tenta encobertar, e no capítulo 12 Natã vai repreender, o texto é conhecido, e aí a gente destaca a leitura bíblica em classe, que é o capítulo 51, ou melhor, o Salmo de número 51, né? Quando Davi faz essa oração de confissão e arrependimento. Aqui já diz que ele está arrependido, né? Só que há um texto, está na lição, que o profeta vai dizer que a espada jamais, a consequência foi, a espada jamais sairia da sua casa. E custou caro esse pecado, né? Custou muito caro para ele. Então, assim, há o perdão, o pastor Ala já foi muito claro, o pastor Ismael aqui, há o perdão, existe o perdão por pecado confessado, só que nós temos que ter consciência das consequências. Exatamente, que vai haver consequências. Agora, é melhor arrepender, confessar, deixar, encarar a consequência, do que ficar com o pecado escondido, guardando, vivendo uma vida atrofiada, né? Sofrendo, porque a pessoa, você citou o caso aí, né, desse teu amigo, né? E é essa a realidade. Então, a ideia a gente está falando sobre isso, a ideia de confessar, né? Confessar o pecado, né? A ideia de confissão, não aquela confissão, e eu passei por isso, e falo isso com respeito, mas da pessoa ir lá e dizer para o seu líder, e o seu líder determinar, olha, faça tantos disso, e depois você está absolvido. Não é isso no dia da confissão. O arrependimento tem que brotar no coração, e quem sabe essa lição, essa aula de hoje, esse vídeo, está alcançando alguém que precisa dessa libertação. Então procure o seu líder espiritual. Eu até vou refazer uma fala minha aqui. Eu falei, procure uma pessoa de confiança, né? Na minha fala anterior, né? No ponto anterior, a pessoa de confiança para você é seu líder espiritual, tá? Sim. É uma pessoa que pode te conduzir a Deus novamente. Porque tem pessoas de confiança que não tem nada de Deus. E outra coisa, mas é meu amigo. Não, tudo bem, ele é seu amigo no âmbito social, no âmbito de diálogo, isso e aquilo, mas em se tratar de questões espirituais, você, querido irmão em Cristo, tem o seu pastor. Exato. Tem um pastor que foi estabelecido por... A Bíblia diz que Deus nos dá os pastores. Então, eles são colocados na nossa vida, o senhor na congregação do seu estado e os demais, para tratar dessas questões espirituais que não competem a outros. Não é? Você não pode terceirizar a responsabilidade espiritual do tratamento necessário. E essa questão das consequências... E outra coisa, o pecado ele traz ainda essa questão na mente, pastor você e pastor Ismael, acerca da vergonha. E quantos testemunhos a gente tem, o pastor Ismael falou há pouco, é muito bom frisar isto. Quantas pessoas a gente conhece e vê relatos, puxa vida, eu estou tão aliviado, depois que eu confessei, depois que eu fui lá e pedi desculpa, perdão, a minha alma está feliz. Não é? E aí vem aquilo que o pastor você aplicou. Consequências de alguns atos nossos teremos. E é importante as pessoas terem consciência disso. Muitas consequências podem haver. Mas você seja feliz e entenda, bem, eu estou sofrendo isso por conta das minhas próprias consequências, faz parte. Então, se não der mais para eu fazer tal coisa que eu gostaria muito de fazer, eu vou fazer outro serviço, porque sempre tem alguma coisa para ser feita na casa de Deus. Davi mesmo não pôde mais nem construir o templo, que era algo que ele queria muito. Mas as consequências veio também por aí. E ainda mais da espada, que nunca mais saiu de dentro do meio da sua família. E isso são luzes e ensinamentos para todos nós entendermos que existem consequências de pecados que poderão impedir você de exercer algum cargo e alguma função no meio e no âmbito onde você esteja. Nem por isso você vai deixar de ter salvação. Coisa boa é ter a consciência que confessou, abandonou e deixou e alcançou misericórdia. Mas outras atividades sempre serão possíveis serem feitas na casa de Deus. O reino é dinâmico, né? O reino é dinâmico. Então a gente pensamos então na confissão de pecado,
o perigo do pecado não confessado. E agora nós vamos para o terceiro ponto, que nas entrelinhas já comentamos, que é confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. A gente já vem comentando sobre isso, né? É um caminho de cura e restauração. Segundo o ensino bíblico, e eu vou contigo agora, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio do seu Filho Jesus, né? Quer dizer, a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. É importante, então, confessar, né? Sim, é importante confessar. Há um interesse espiritual de Deus nas nossas vidas que a gente pratique isso. Jesus praticou isso em seu ministério terreno, sempre orientando as pessoas, a ministração de seus ensinamentos sobre confessar. Ele instiga aquela mulher no tanque, não é, a samaritana, a abrir a boca, a dizer, a confessar, para que ela alcançasse a misericórdia e o perdão e a restauração de sua vida. Pedro, depois que nega Cristo, não é? Alguém até faz esse paralelo ali, ele nega, ele se esconde da verdadeira face cristã por 3 vezes, não é? E depois ele se entristece porque ele pecou, ele lembrou que o Senhor havia dito o que aconteceria, mas a Bíblia diz que depois de Jesus ressuscitado, vai lá e trata ele. Tu me amas, eu amo. Tu me amas, eu amo. Tu me amas. Aí Pedro já estava rasgado por dentro, Pedro já estava dilacerado e diz, tu sabes que eu te amo, Senhor. E depois que Jesus vê essa restauração, Jesus ministra, apacenta as minhas ovelhas. Então, a restauração da confissão, ela nos liga novamente a Deus, ela nos traz novamente a alegria espiritual. Então, querido irmão em Cristo, todos nós somos passíveis a isto ou aquilo. Que Deus nos livre. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, a vida espiritual é uma batalha diária. Porém, Deus nos livre, mas se algum atropelo acontecer, que a gente não se entregue àquilo e que a gente não deixe a arrogância da nossa vida dizer para nós que a gente não precisa e não quer, que a gente mesmo se trata, não. Busque ajuda. Jesus é Jesus de ajudar e de restaurar. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. E no meio dessa misericórdia vem restauração, vem transformação. No meio dessa misericórdia vem novamente estágios novos na vida. E só sabe do valor de uma restauração quem já se arrependeu, quem já precisou pedir desculpa e perdão. Isso é uma experiência maravilhosa e Cristo deixou isso para nós. Desta forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, não é verdade? Por intermédio de Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos ligar a Deus e para nos reconciliar com o Pai. Então, a confissão de pecado é um caminho para a cura e restauração, né? Interessante pensar nisso. Pastor Ismael, vamos contigo agora na Alcançando Cura e Restauração, e aqui o texto da lição faz parte da leitura bíblica, o Salmo 51, 3-5, eu destaquei ele aqui, porque diz assim, enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Cura e restauração, pastor Ismael. Quem confessa, alcança. Alcança e como precisamos, né, principalmente em nossos dias, ter esta consciência. Muito bem exposto pelo pastor Alan, e fica também a minha palavra só de relembrar, e relembrar nesse sentido, todos nós pecamos. O tempo em que Deus te conceder de vida, tenha esse cuidado. Ninguém pode ter uma mente, eu não vou pecar, não vai acontecer comigo, e muito cuidado também no quesito de julgar, quando nós estamos finalizando a lição no sentido de alguém te procurar. Alguém pode te procurar para confessar o pecado, ter uma conversa, e muito cuidado o julgamento, né? Muitas das vezes parece até, só acontece, não, cuidado. Precisamos ter esta consciência, sempre orar e pedindo ao Senhor misericórdia e restauração.
porque estamos diante do pecado e o pecado pode nos surpreender, mas temos Cristo que sempre vai nos ajudar e sempre vai nos dar vitória. E eu termino esta palavra, pastor Evalcir, olhando aqui novamente o ponto 1, né? Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Não tem coisa melhor, né, do que aquela alma consolada. Muitas das vezes nós presenciamos isso, pessoas chegam tristes, cabisbaixa, e é interessante que uma coisa assim, que eu gostaria também de frisar, que quando a pessoa está em pecado, o semblante é abatido, não é mais o mesmo, não tem mais o brilho do Espírito. Você olha a pessoa fica, parece assim, não tem. E quando ela confessa, tem aquele momento da oração, tem aquele momento do choro, do abraço. Eu fiz de propósito aqui, aquele alívio na alma, parece que o brilho do Espírito é restaurado. E é interessante, pastor, se eu confessar, quanto tempo vai demorar para mim ser perdoado? É instantâneo. A riqueza do Evangelho é isso, é instantâneo. Muitas das vezes, do ponto de vista humano, tem uma disciplina, tem um tempo, mas do ponto de vista do Senhor, é na hora, é instantâneo. Nós vemos isso com a passagem do filho pródigo. Quando ele chegou, ele não veio de um shopping, ele não veio cheiroso, não. Ele chega, o pai nem perguntou, dá um abraço e manda fazer uma festa. É claro que vai ter as consequências. Então, olhando nas consequências, antes do ato de pecar, tenha certeza, meu Deus, não posso fazer isso. Preciso fugir. A própria Bíblia mesmo diz, né? Fugir do diabo, que ele é o propulsor do pecado. É interessante observar, só corroborando, que o próprio ladrão da cruz, né, também estava ali à beira da morte, e ele olha e diz, Senhor, o Senhor não disse, olha, tu vai ter que descer dessa cruz, vai ter que fazer o discipulado uns 3, 4 meses, depois descer as águas batismais para... Não. O arrependimento ministra a salvação instantânea, o perdão para a vida de quem se arrepende com sinceridade. Aqui tem duas coisas interessantes de se lembrar. Como consequências, muitas pessoas poderão um dia querer lembrar. Porém, eu me lembrei, enquanto ministrávamos aqui, uma história verídica na vida do Martinho Lutero. Diz que certa noite o inimigo apareceu a ele e mostrou a ele todos os pecados da vida que ele havia cometido. E parecia que ele não ia terminar de acusações. Mas registra a biografia dele, que quando o inimigo terminou, ele disse, não coloque ponto, tem uma vírgula aí. Você se esqueceu que no dia tal, do mês tal, na hora tal, eu me encontrei com Jesus e me arrependi dos meus pecados. E o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Glória a Deus. Então, querido irmão, querido professor, vaticine isso. Uma outra questão que é muito bom, que nós vamos ter na nossa mente. Eu errei um dia, errei. Ainda que alguém venha querer me acusar, mas na sua mente vai estar registrado. Tal dia, eu procurei ajuda espiritual e confessei os meus pecados. E abandonei o meu erro. E daquele dia em diante, eu fui perdoado. Errei, mas eu alcancei o perdão e a misericórdia. Essa é a finalidade, dormir com a cabeça tranquila no travesseiro e em paz diante de Deus. O mesmo Salmo 51 foi lido na leitura bíblica em classe até o verso 12, mas o 17 vai dizer na última parte, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Não despreza. Então, o arrependimento confessado é terapêutico, mas Deus conhece o coração. Sim. Vi uma cena recente aí de um caso de homicídio, e a pessoa, quando foi levada... Eu vou citar esse exemplo para ficar prático. Quando ela estava sendo levada presa, ela foi sorrindo, debochando. E depois que veio a realidade, ela disse, não, eu não estava sorrindo, mas estava. Está todo mundo vendo, está claro. Mas ela tem o direito de dizer que não estava. Mas ela estava. Então, diante de Deus, as coisas são nuas e patentes, conforme Hebreus 4:3, né? Todas as coisas estão claras. Então, eu tenho que ser sincero, não o fato de confessar, de eu chegar ao pastor Ismael e dizer, olha, eu falhei. Antes de eu confessar a eles, quando eu tenho a coragem de fazer isso, dentro de mim já houve aquela mudança diante de Deus. O arrependimento já aconteceu,
né, experiência própria de pastoreio de igreja, a gente sabe daquilo que Deus fez na vida de pessoas que fizeram isso, né, e alguns são até alcançados por essa programação, assistem, são amigos. Então, agora eu chegar a confessar só para maquiar, vocês podem até entender, fazer uma oração por mim, mas e diante de Deus, como eu continuo ainda com as minhas transgressões encobertas diante de Deus. Quer dizer, achando que está, né? Enganado. Achando que está, E é interessante o que o textuário deixa claro para nós, né? Pesado. Aquele, é forte. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa, veja bem, não é só confessar. Tem que deixar. Tem pessoas até que abrem, eu errei mesmo, mas permanece com arrogância interior e permanece com a mesma prática. Mas eu falo... Não, é deixar aquele que confessa e deixa de praticar. É esse que alcança a misericórdia. Glória a Deus. Há duas sinopses aqui nesse ponto que diz assim, ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Destaque isso, caro professor, aos seus alunos e você que nos assiste, põe em prática. E o breve resumo do ponto 3, assim, a confissão de pecado é o único caminho para a cura e restauração do corpo, da alma e do espírito. Olha que interessante, as 3 esferas aí atingidas. Nós queremos agradecer a Deus por você que esteve conosco durante esta aula, nos acompanhou e nos dá os privilégios, né, de tê-lo aí como um assíduo aluno nosso, né? Louvamos a Deus pela sua vida, nossa oração de contínua para que Deus te abençoe e prospere. Agradeço a Deus pela vida de vocês, amém, pastores, Alan e Ismael, Deus abençoe, amém, grandemente, né? Estamos aí aproximando de um congresso da família, né? Congresso vai da família. Ser uma bênção aqui em São José dos Pinhais, né? Em nome de Jesus. Quinta-feira, dia 23, até o sábado, dia 25. Serão 3 dias de bênção para a glória de Deus. Cantores, a formação do grande coral da família do campo de São José dos Pinhais, nosso pastor presidente, todo o ministério, todas as congregações do campo envolvidas. Então, orem, divulguem, jejuem e participem. Quinta, sexta e sábado aqui no Templo Sede. Aqui no Templo Sede, pastor. A partir das 19h30. 19h30, quinta e sexta, e no sábado, às 19 horas. Maravilha. Venha participar. Pegue, convide alguém, venha, vamos ser instruídos aí. Nossas famílias estão precisando muito, com certeza Deus vai falar ao seu coração. Nós concluímos a lição de hoje, né, com toda essa temática maravilhosa, dizendo para você. Eu ia citar a conclusão, mas eu vou voltar a Provérbios 28:13, que ele marca demais, eu gosto demais desse texto. Quem encobre as transgressões nunca prosperará, jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós queremos também deixar um convite para a aula de número 9, desse segundo trimestre, Resistindo à Tentação no Caminho. Você acessa a programação através do YouTube Escola Bíblica Dominical e plataformas digitais e também na TV Mão Amiga, no canal 524 da NET Claro. Durante a semana, das 15 às 16 horas, você tem acesso a esse conteúdo. Deus te abençoe por estar conosco. Quero pedir ao pastor Ismael para nos despedir em oração. Amém. Oramos. Querido Deus, Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estar meditando na sua palavra. Querido Deus, que as palavras aqui sejam pronunciadas, que seja, Pai, uma bênção para todos os ouvintes, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema do nosso ano de 2024 é 2024, o ano da intimidade com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.